Sou um pouquinho mais alto. Tudo bom, gente? Ela tá aí? Boa tarde aí, desculpa ter demorado para chegar. E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a gente otimiza o nosso bundle com o Webpack 4 e com o Create React App. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Bruno da Hora, e já me perguntaram ali, é Bruno da Hora de verdade? Se você quiser comprovar, depois eu te mostro meu RG. Não vai ser o primeiro que eu fiz isso. Então, eu sou formado aqui em São Paulo, fiz BCC, fiz mestrado em Ciência da Computação, e há 3 anos já estou morando lá em Curitiba, e atualmente estou trabalhando como desenvolvedor front-end no Pipefy, trabalhando aí com React, um pouquinho de React Native. Eu também organizo a comunidade de React lá em Curitiba. Quando eu saí aqui de São Paulo, aqui tem meetup todo dia praticamente, né? E uma das coisas que eu senti muita falta lá, e aí uma das coisas que eu quis fazer foi movimentar a comunidade. Eu estava já trabalhando um pouquinho com React, e aí falei, vamos fazer um negócio aí para a gente aprender junto. E é muito legal ver essa transformação em Curitiba. Agora já tem vários outros meetups com bastante frequência, tanto quanto nós. A gente tem tido aí aproximadamente 50 pessoas todo mês, aí a gente está religiosamente fazendo o nosso meetup. Então está sendo bem legal. Se você não tem, o Nick falou, se você não tem um meetup na sua cidade, começa, gente, não precisa de muito, arruma um lugar qualquer, bota lá quantos negros for, e começa. O importante é começar, e aí a gente vai dando um jeito. Tá? Aqui estão os meus contatos, já um avisinho. No fim, vai ter o link para você poder pegar a palestra, poder olhar e rever toda essa parte, beleza? Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje? Vou falar como é que a gente vai otimizar o nosso bundle, isso é, como a gente deixa ele para carregar mais rápido e menor. E aí a gente vai falar um pouquinho como a gente faz isso com o Webpack, depois a gente vai falar como a gente usa a técnica de code splitting para melhorar ainda, otimizar ainda mais nosso bundle, e por fim a gente vai falar como que a gente aplica isso usando o Create React App. Mas antes da gente começar a falar dicas de otimização, como a gente pode otimizar o nosso código, eu queria passar um breve histórico aí do desenvolvimento front-end, bem rapidinho, só para a gente entender para que serve o Webpack, por que ele foi criado. Então, no princípio, era o HTML, e o HTML era Deus. Né? Lá nos anos 90, quem nunca fez um site desse aqui era dessa época, né? A gente só tinha HTML, GIFs animados e contador de página. Todo site dos anos 90 tinha um contador de página. Se você nunca acessou esse site, depois você entra, é um site de verdade, Make Frontend Shit Again, e tem vários sites estilo anos 90, muito bom, musiquinha, tudo. Então a gente só tinha HTML, a gente não tinha que se preocupar com o que mandar para o nosso cliente. Era só, ele baixava HTML e era isso. Só que aí a gente foi evoluindo, aí a gente começou a usar Flash em tudo, né? Aí a gente começou a ter CSS para tratar o nosso estilo, a gente começou a ter JavaScript para deixar a página dinâmica, e a gente chegou aí, né, dando um belo de um salto do que a gente pode chamar talvez de uma web moderna, em que as nossas páginas contêm HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente tinha jQuery, né? Ninguém usava JavaScript puro, todo mundo usava jQuery para tudo quanto é lugar, a gente pendurava mil bibliotecas, plugins de jQuery para fazer as coisas, e aí que começamos a se preocupar, a página está carregando demorada, aí começa a ter vamos jogar o script para o fim da página, e aí a gente começou a ter essa preocupação do o que a gente vai mandar para o nosso cliente, mas ainda assim, eram poucos arquivos HTML, pouco arquivo CSS para cada página. Até que veio a invasão dos frameworks JavaScript e nunca mais parou. Cada dia tem mais framework JavaScript e cada vez mais a gente produz páginas web completamente com JavaScript. Afinal, React é isso. A gente só programa em JavaScript. E aí a gente começou a ter aplicações mais complexas, maiores, com mais pastas, e a gente não vai mandar milhões de arquivos, 100 arquivos em JavaScript para o nosso cliente. E a gente perguntou, como é que a gente faz isso? Foi aí então que surgiram os bundlers, né, e o Webpack é um deles. Temos algumas outras opções. Quando se viu a necessidade, eu preciso juntar tudo aquilo que eu tenho na minha aplicação, que é uma aplicação grande, para mandar para o meu cliente, e é isso que o Webpack faz. Ele junta os meus arquivos JavaScript, CSS, imagens, HTML, e ele gera arquivos únicos para que a gente possa fazer uma requisição só, ou poucas requisições, para mostrar a nossa página. Isso principalmente quando a gente fala de single page applications, que a sua página toda ela é controlada, as rotas, carregamento, processamento feito no JavaScript, até como no React a gente usa um arquivo HTML só. E o Webpack veio para isso.
Só que a gente começou ali tendo o nosso bundle pequenininho, a sua aplicação é simples, não tem muito código, só que ela vai crescendo, você vai tendo sucesso, vai tendo mais usuários, mais funcionalidades, o negócio vai crescendo, 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 até talvez você tenha lá, sei lá, 20 megas, 50 megas, um bundle de JS, e aí imagina o cara baixar isso. Ainda mais nessa época que a gente está hoje, que mobile está dominando, e aí o cara vai abrir o seu site, a sua aplicação no celular, com 3G horrível, e você quer que ele abra a página rápido, para ele ter uma experiência melhor de usuário, né? E aí a gente precisa, pô, como é que eu vou melhorar esse bundle? Mas antes da gente entrar em dicas em si, é legal a gente falar um pouquinho sobre a versão nova do Webpack, que ela trouxe algumas melhorias que já ajudam a gente a otimizar melhor nosso bundle, né? Uma primeira melhora que ela trouxe foi o aumento da performance da geração do bundle, então da compilação do bundle, né? Eles fizeram várias melhorias no código que fez com que diminuísse muito. Eles estão falando de até 98%, eu tenho alguns números, de diminuição do tempo de compilação ali do seu bundle. Uma segunda melhoria que veio com essa versão você não tem mais a necessidade de ter um arquivo de configuração no Webpack, né? O 0config.js, essa hashtag aí, o Webpack agora, se você quiser usar uma aplicação, usar o Webpack nela, você só precisa instalar o Webpack CLI, seguir o padrão dele lá, do que o source/index é a entrada da sua aplicação, e aí ele já gera o bundle para você. Claro, você ainda pode continuar customizando, usando configs diferentes, mas o Webpack agora tem essa vantagem. Uma terceira melhoria é a propriedade mode, que você pode definir. Se você quer que seu bundle seja otimizado para desenvolvimento ou para produção, ou você não quer que o Webpack otimize nada e você fique responsável por toda a configuração. Com essa propriedade, facilita a gente chavear e usar o melhor do Webpack para cada ambiente. E, por fim, tem várias, né, melhorias, mas eu queria destacar essas 4. Alguns plugins antigos que a gente usava muito no Webpack 3 agora foram descontinuados e muitos deles foram melhorados, otimizados e incorporados no Webpack. E com isso vieram novos plugins melhores, como, por exemplo, a gente usava muito lá o Common Chunk Plugin para fazer vendor split e tal. Agora ele não existe mais e a gente tem agora o Split Chunk Plugin, que faz parte já do Webpack, é muito mais otimizado. A gente vai até falar um pouquinho dele. Muito bem. E alguns números aí. Eles estão falando até de 98% de redução de tempo. Vi gente falando de metade do tempo de produção. Em alguns testes que eu fiz, chegou a diminuir em 1/3, né? Ficou 1/3 o tempo de geração do bundle. E na nossa aplicação lá do Pipefy, quando eu migrei, a gente ainda está testando para colocar em produção, mas quando eu coloquei o Webpack 4, a gente diminuiu os nossos bundles aí em torno de 70%. O nosso bundle anterior não estava tão otimizado assim, mas só de colocar o Webpack 4 e usar essas coisas novas já diminui em 70%. Então, está muito melhor essa versão. Mas vamos lá, dicas de otimização com o Webpack. Primeira dica, use o modo de produção. O modo de produção ele já traz os melhores algoritmos, as melhores táticas para deixar o seu bundle o melhor possível. Então, ele vai fazer scope hosting, ele vai eliminar código que não está sendo acessado, ele vai minificar o seu código, então ele já vai usar essas melhores táticas. Outra dica que é legal para a gente, quando a gente fala de modo de produção, é usar o Node.env como production. E aí, dentro do seu código, você pode ir lá e fazer como aqui embaixo, e falar assim, olha, se o Node.env for diferente de production, faz alguma coisa. Isso aqui serve para você deixar lá, talvez, algum warning, talvez algum debug, que é importante para você em desenvolvimento, você não quer toda hora ter que ir lá, colocar, arrumar. Você pode deixar isso na sua aplicação, e quando você vê em seta no Webpack, o Node.env para production, lá, a seta o minimize para true, ele vai olhar esse código, vai substituir o Node.env e ele vai ver que esse código que não é mais acessável. Ele vai ver que isso aqui é sempre falso, e aí o Webpack vai remover esse código, e aí você vai continuar tendo lá os seus warnings, o seu código para debugar, para desenvolver, mas quando gerar o seu código de produção, ele vai estar menor, essas coisas não vão entrar nele. Dica número 2, use o Webpack Bundle Analyzer, que é esse gifzinho que está passando aqui, é uma demonstração dele. O que ele faz? Ele pega o seu bundle e ele olha todo ele e vê como é que está a distribuição das bibliotecas que você está usando, dos seus módulos, e aí, olhando ele, você consegue planejar o que você precisa otimizar. Talvez você pode trocar alguma biblioteca, como Lodash, Moment,
que são bibliotecas grandes, e a gente consegue fazer alternativas para eles. Eu gosto muito do Lodash, mas eu tomo bronca direto para tirar, e as pessoas têm razão, porque ele é grande e dá para fazer muita coisa sem ele. E está vendo aqui, uma das maiores é ele. Então você pode usar o analisador para ver aonde você pode atacar. Dica número 3. Use loaders. Os loaders eles servem para tratar código que o Webpack por si só não trata. Por exemplo, para minificar, melhorar seu CSS, tratar imagens. Tem N tipos de loaders e eles ajudam muito a minificar e diminuir ainda mais o tamanho do seu código. Então, use o Analyzer, dê uma olhada ali o que está ocupando e talvez vale a pena você investir num CSS Loader ou alguma coisa do tipo. Isso vai incrementar ainda mais e diminuir ainda mais o seu bundle. E última dica, use os módulos do S6. Quando você usa import e export, e você usa a minificação, exporta no modo de produção, o Webpack ele já usa a técnica de tree shaking. O que é o tree shaking? Ele percorre toda a sua aplicação e ele verifica códigos, módulos, bibliotecas que você não está usando. Por exemplo, você esqueceu o import de uma biblioteca, uma constante, e ela vai aumentar o seu bundle, vai colocar lá, mas você não está usando isso. Quando você usa isso com o import, em vez de usar o required do CommonJS, o Webpack por si só ele olha e fala, essa biblioteca não está sendo usada, então eu vou remover. Inclusive, o Webpack faz isso para bibliotecas que você está importando. Ele olha as bibliotecas, se elas usam import, ele vai lá dentro e remove coisas que você não está usando. A gente falou um pouquinho sobre o histórico do desenvolvimento front-end e a gente está passando, na verdade, a gente está num novo capítulo dessa história, que é o advento do HTTP2. Ele já está aí um tempinho, mas a gente ainda não usa muito, né? A gente ainda não é tão difundido. E ele trouxe uma vantagem para a gente, que é você poder fazer mais requisições em paralelo, ou melhor, fazer download, puxar, receber mais coisas em paralelos com uma requisição só. Isso faz com que a gente não precise se preocupar tanto em, não, eu só preciso ter um arquivo bundle gigante. Talvez eu possa agora usar arquivos menores e eles vão ser trazidos juntos no HTTP2. Isso ajuda e melhora e facilita muito que a gente use uma segunda técnica que é ótima para a gente otimizar o nosso bundle, que é o code splitting. Code splitting nada mais é do que pegar o nosso código e separar ele em chunks, a gente vai chamar de chunks, não mais em bundles, pequenos, de partes da nossa aplicação. E eu queria passar para vocês agora 4 formas da gente usar e implementar code splitting. É bem simples na nossa aplicação, né? A primeira forma e estratégia de code splitting é o que a gente chama de vendor splitting, que é basicamente separar as nossas bibliotecas, as bibliotecas que a gente importa na nossa aplicação, de um lado gerando um vendor.js ou um common.js, o nome você pode escolher, que vai conter ali basicamente todo o seu Node Modules, ou boa parte dele, e você vai ter um outro bundle, que é o seu app, a sua aplicação, e isso permite que a gente possa usar boas estratégias de cache. Por quê? A gente não atualiza tanto assim as nossas bibliotecas, a gente não fica adicionando biblioteca todo o tempo, aumentando versão. A gente muda muito mais, comparado, né, as bibliotecas com o nosso aplicação, a gente muda a nossa aplicação com frequência. Se você faz deploy continuamente, isso aqui vai mudar, e esse lado não. E se seu cliente já baixou isso aqui, você usa uma estratégia legal de hash, ele não vai precisar ficar baixando o seu vendor toda hora, e ele só vai ter que atualizar o seu app. Então isso é bem legal, e para usar no Webpack é bem simples. Você usa lá o split chunks que eu falei, você simplesmente fala assim, pega o meu node módulos, gera um chunk chamado vendor, aí você tem umas opções de chunk, pode ser all ou initial. No caso initial ele vai pegar de acordo com essa regra, que é bem legal. O min chunks ele faz assim, ele olha, se essa biblioteca aparece em mais de um chunk, ou seja, 2 chunks, no caso, se você usar mais, ele vai falar, bibliotecas que são usadas em mais de 2, 3, você pode colocar, eu vou jogar nesse vendor. Né? Se é uma biblioteca que é usada só num lugar específico lá, deixa ela ser carregada depois. Né? Ou você pode ser mais radical e jogar tudo no seu vendor. Uma segunda tática é você pode usar múltiplas entradas no seu Webpack. Digamos que você tem uma aplicação e você tem um código só, tanto para a sua aplicação, digamos que é uma aplicação que seu cliente use, quanto um admin para a sua aplicação, que é só usado talvez interno ou por muitas poucas pessoas. Você pode gerar 2 entradas e aí você fornece para o seu cliente só o app, e se ele quiser ou precisar, ele vai e baixa o admin. Dessa forma, o cliente que quase nunca acessa, ou nunca acessa o admin, não vai ter que baixar mais todo esse código do admin. Certo? Uma terceira forma da gente fazer code splitting é usando o Dynamic Import.
Então, se antes a gente importava direto alguma função de algum módulo ou uma biblioteca para usar, a gente vai importar eles em tempo de execução. O que isso vai fazer no Webpack? Quando o Webpack passar aqui e ver que você tem um import, ele vai pegar a sua biblioteca math e vai gerar um chunk separado. E aí, quando ele chegar nessa parte do código e precisar usar isso aqui, ele vai baixar esse chunk JS. O que isso vai fazer com que todo esse peso, todo esse código que estava no seu bundle inicial, vai ser carregado só quando ele é necessário. Isso aqui é legal porque você diminui o seu bundle inicial, mas ele tem um pequeno porém que é, talvez se a sua biblioteca for muito grande, você vai ter que esperar alguns segundos ela carregar e o seu cliente vai ficar lá esperando. E aí talvez você vai ter que tratar o seu loading dessa biblioteca enquanto ele baixa o seu JavaScript, e aí conforme for aumentando vai ficando pior. Por isso, a quarta forma para a gente usar code splitting é uma evolução da terceira, que é usar o React Loadable, que ele inclusive ele é indicado lá na documentação do React. Basicamente, ele faz um wrapper em volta desse Dynamic Import, e aí você fala, ó, o meu objeto, o meu componente, ele é esse aqui do loader, eu vou fazer um import nele aqui, e enquanto ele estiver carregando, mostra esse componente aqui. E aí você só simplesmente coloca esse componente loadable aqui. Aqui tem uma dica bem legal, que quando você for fazer Dynamic Import, use esse Webpack Chunk Name. O que ele faz? Se você não coloca isso, o Webpack vai pegar o seu código e vai gerar lá um hash.js, e aí fica difícil de identificar o que é aquilo. Daí você tem que ficar abrindo para tentar achar, entender o que é. Quando você faz o Webpack Chunk Name, ele coloca esse nome no arquivo chunk que ele vai gerar. E aí, quando você rodar isso aqui, ele vai gerar. E você pode usar aqui animações, você pode usar o lote, por exemplo, que é algo que a gente fez, e gera algo legal. Vou dar um exemplo, está um pouquinho rápido, vocês vão ter que ser legais comigo, mas tem um exemplinho aqui que a gente usa no Pipefy, que é quando ele está na página principal, ele tenta abrir o relatórios, que é um outro chunk, ele vai mostrar ali um loadzinho do Pipefy, e aí ele baixou o arquivo chunk. Acontece a mesma coisa para o Apps, mas o Apps é bem menorzinho, ele carrega mais rápido. Então, isso aqui é o React Loadable. Você coloca lá a animação que você quer, ele enquanto carrega, mostra a animação, e aí já está aí a sua aplicação rodando. Muito bem. Usando o Code Splitting, Vendor Splitting, no Pipefy, a gente teve aí uma redução em algumas das nossas páginas, as principais páginas, de 20% no tempo de carregamento. Tá? Isso é código que está em produção, que a gente já está usando. A gente conseguiu diminuir 20% o tempo de carregamento de uma página nossa, e o nosso bundle inicial diminuiu em 75% fazendo Code Splitting e Vendor Splitting. Então, usando essas táticas, a gente consegue otimizar muito o nosso bundle e deixar ele muito mais rápido. Bem, mas como é que eu uso isso no Create React App? Né? O que é o Create React App? Bem rapidinho. Ele é uma biblioteca, vamos dizer assim, que o pessoal criou para simplificar a criação de aplicações React. Né? Esse aqui é o slogan deles, aqui eu só traduzi. Você só cria o seu projeto e está lá. Você não precisa configurar o Webpack, Babel, Jest, é bem mais simples usar isso do que fazer toda essa configuração. Só que isso tem um porém. Isso faz com que a gente não tenha acesso à configuração do Webpack. Então, e aí, como é que a gente faz? Na versão 1 do Create React App, né, a versão 2 foi lançada aí, acho que mês passado ou esse mês, foi bem recente. Na versão 1 isso era um problema, mas na versão 2 já tem algumas novidades bem legais que eu vou passar bem rapidinho com vocês e que tem a ver com o Webpack. Ela tem agora suporte a SAS e CSS, já de padrão. Ela já vem com o Webpack 4, então ela já ganha todas essas vantagens que a gente estava falando até agora. Ela usa Babel e Jest, tudo as versões mais novas. Agora você pode importar componentes SVG arquivos SVG como componentes React. Você pode usar o Yarn Plug and Play. Eu ainda não cheguei a testar ele, mas não sei se você viu o tweet do Dan. Ele mostrou, parece ser um negócio assim excepcional. Você não precisa mais baixar nem instalar o Node Modules. Você pode usar Babel Macros, que parecem muito com os loaders. Ele vai transpilar e mexer em alguns códigos, por exemplo, do Apollo, do Relay, ou alguns MDX, para ficar mais fácil para o browser, para o cliente interpretar isso. E a última e talvez principal aqui é que no Create React App, ele usa as melhores coisas do Webpack 4, e aí ele já te dá o Vendor Splitting por padrão. Né? Então,
sucesso. A gente já tem o vendor splitting por padrão no Create React App V2. E como a gente faz code splitting no Create React App? Da mesma forma, gente. É só usar o React Loadable ou Dynamic Imports. Então, a gente aí também tem code splitting no nosso Create React App, na versão 2. Então, diminuiu muito a necessidade da gente ter que ejetar ou parar de usar. Como é que eu migro? Bem facinho também, galera. Você dá um yarn install, espera carregar e pronto. É só isso. Para você migrar para a versão nova, você só tem que instalar a versão nova do Create React App. Quando eu fiz isso lá na nossa aplicação do Pipefy, eu levei aí, talvez uma meia horinha, porque algumas bibliotecas nossas estavam com Babel antigo, aí eu tive que ir lá dar uma arrumadinha, mas foi bem simples, meia horinha. Eles têm um troubleshooting caso você tenha alguns problemas. Bruno, mas eu não quero migrar, eu sou teimoso, não vi que é rápido, eu não quero migrar. Então faz o seguinte, ejeta. Eu também não quero ejetar. Então, tem uma boa notícia para você, o React App Rewired, ele faz um container em volta da sua aplicação e dá para você fazer, por exemplo, vendor splitting aqui. A gente está usando, inclusive, em produção, é bem legal, galera. Bom, para fechar, use as versões mais recentes, pessoal. Só usando a versão 4 do Webpack, a versão 2 do Create React App, você já vai ganhar muitas otimizações, vai ter na sua mão várias ferramentas importantes para isso. E, segunda coisa, use code splitting, mas use com sabedoria, tá bom? Não vai querer splitar todos os módulos, componentes da sua aplicação. Talvez aquele botãozinho que é pequenininho, aparece, você não precisa usar code splitting nele. Mas o resultado é muito bom. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Nós do Pipefy estamos contratando, né? A galera do Pipe aí tá. Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho sobre a gente, acesse a nossa página de carreiras. Essa aqui a gente tirou no começo do ano, essa foto, já tem muito mais gente do que isso, a gente está super crescendo, então vem falar com a gente. Beleza? Valeu, galera. Aqui está o link para a apresentação. E uma dica, eu não falei porque senão vocês não iam parar de prestar atenção em mim, é que na apresentação, nas anotações, eu deixei alguns links para conteúdos relacionados. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o modo de produção, os loaders, etc., tem links para você continuar a pesquisar e ir mais fundo em cada assunto. Beleza, pessoal? Muito obrigado e bom restinho de conferência. Tamo aí, que se quiserem bater um papo, é só encontrar a gente aí, tá bom? Obrigado, Bruno. Fantástico, cara. Muitas novidades nessa versão nova do Webpack, hein? Show demais. Obrigado por compartilhar, mano.